Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá? E bom, hoje é um dia aí muito especial, tá? Vamos dizer assim, porque hoje chegamos à marca aí de penúltimo milhão minerado no Bitcoin, tá? Então, basicamente, o Bitcoin atingiu um número de 20 milhões de unidades mineradas hoje na rede, tá? Então, atualmente na rede do Bitcoin existe, tá? Na rede que eu digo a blockchain, existe 21 milhões de unidades de Bitcoin. Deve estar um pouquinho mais já, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, chegamos ao bloco de número 940 mil, tá? Então, nessa marca atingimos aí 20 milhões de Bitcoins minerados, tá? E para quem não sabe, quando o Satoshi Nakamoto, tá, o criador do Bitcoin, criou o Bitcoin lá atrás, tá, ele basicamente no conjunto de regras, tá, na configuração do Bitcoin, ele colocou uma escassez, tá, na moeda, que nada nem ninguém faça existir mais que 21 milhões de unidades de Bitcoin, tá? Então quando chegar no limite, lá daqui um século mais ou menos, lá para 2140, não haverá mais que 21 milhões de bitcoins em circulação, tá? Na rede do Bitcoin. Então aí, com grande felicidade que eu trago esse vídeo falando que, cara, se você, como eu, estudou e compra Bitcoin neste exato momento, ou se você também está vendo esse vídeo, você vivenciou o Bitcoin batendo o penúltimo milhão de mineração, tá? Então atualmente temos 20 milhões aí de unidades de Bitcoin em circulação aí na rede, tá? Então o Bitcoin de número 20 milhão já foi minerado, tá? E os próximos 1 milhão para formar os 21 milhões da rede que o Satoshi Nakamoto programou lá atrás, no conjunto de regras, vai demorar aproximadamente aí 115 anos, tá? Então, cara, espetacular isso, tá? Porque nunca mais na história iremos ver isso. Então, se, cara, você como eu está vivenciando isso, meus parabéns a você e meus parabéns para mim mesmo por ter permanecido esse tempo todo, por não ter caído em FUD, em FOMO e ter quebrado a cara aí com o mercado, beleza? Então, vivenciamos isso, o Bitcoin bate aí a sua marca aí de 20 milhões de unidades em circulação, tá? Estamos no bloco aí mais de 940 mil, beleza? E, cara, isso é maravilhoso, beleza? Porque isso prova mais uma vez o quão escasso é o Bitcoin, tá? E, cara, eu não vou vir falar de preço, eu não vou vir falar se tá subindo, se tá caindo. O Bitcoin se continua da mesma maneira, tá? Aproximadamente aí 68 mil dólares, então acredito que é um preço aí de bear market, de fundo relativo. Então eu acredito que o Bitcoin vai permanecer nesse preço aí por um longo período, como eu já gravei diversos vídeos falando disso, tá? Para mim eu acredito que caia até mais, beleza? Com essas coisas que estamos vivenciando no momento, mas o Bitcoin continua firme e na sua trajetória, tá? E tem gente nesse momento que está vendendo, beleza? Sempre vai ter. E tem gente também nesse momento que está comprando, tá? Como o Michael Saylor, que é um bilionário aí que tem a sua empresa aí, cara, com toda a riqueza em Bitcoin, tá? Tem o Nomad, tem alguns influenciadores, não vou nem falar influenciador, que essa palavra não me cheira bem, mas tem alguns criadores de conteúdo aí também que estão aproveitando. Talvez você que está assistindo meu vídeo, acredito eu que você está aproveitando essa chance porque estamos vivenciando o tempo da escassez, o tempo da era digital, tá bom? O Bitcoin nunca existiu antes, algo como o Bitcoin, uma solução, uma moeda de troca como o Bitcoin. O Bitcoin é novo, o Bitcoin é um jovem ainda, tá? E talvez seja por isso que as pessoas especulam demais, as pessoas falam demais, as pessoas têm medo demais, tá? Então talvez por isso que o Bitcoin seja tão rejeitado às vezes por alguns seres humanos. E claro, acredito eu que mesmo que ele se prove ser aí o que ele é e o que os bitcoiners enxergam, tá? Que as pessoas acham que são loucura, que ele se prove ser nos próximos anos, sempre vai ter sempre vai ter umas pessoas que não vão aceitar a realidade e tá tudo bem, tá? Essas pessoas aí, uma hora ou outra, vão querer comprar e vão estar comprando, vai pagar o preço que merece. Talvez vai estar comprando um Bitcoin aí, 500 mil dólares, talvez já tá comprando de você que comprou a 60 mil dólares, tá ligado? Então, cara, se você é um tipo de pessoa que recusa a verdade, que você não aceita a realidade das coisas, do mundo, da vida, basicamente aí você vai sofrer muito na vida e talvez você
se lasca um pouco financeiramente com isso, tá? Por você ter negado a realidade em um tempo onde, cara, mais verdades que você puder enxergar agora é impossível, tá? Então, hoje vivemos num mundo aí, cara, como eu já bati em diversas vezes, em diversas teclas aí, cara, o mundo hoje é sim totalitário, tá? Inclusive aí, se eu não me engano, o Irã está confiscando a riqueza das pessoas que moram lá, tá? Então eu vi uma notícia sobre isso. Então, cara, se você vive em qualquer tipo de economia e algum dia essa economia venha entrar em conflito, muito provavelmente você vai sofrer confisco, tá? Ou seja, o governo vai adentrar a sua conta, suas casas, suas riquezas, seus patrimônios e vão querer saber o que você tem sobre sua posse, tá? Talvez algum dia eu não vivenciei, mas eu já vi, você pode vivenciar também, você já pode ter vivenciado algo como aconteceu no Brasil com o Collor, tá? Na década de 90, se não me engano, teve confisco aí nas contas da Caixa, beleza? Se você não sabe, a Caixa é um banco aí controlado e circulado aí pelo governo. E o Collor, na época, que era o presidente, ele fez um sistema de controle aí onde teve corrida bancária, as pessoas foram para as caixas econômicas tirarem o seu dinheiro. Cara, foi um caos e ele teve que basicamente aí renunciar para não sofrer impeachment, mas foi algo assim, tá? Então, já foi mostrado diversas vezes que em tempos de crises, em tempos assim, o governo sim não é seu amigo, ele prova isso tentando confiscar, tentando ter acesso ao que é seu, tá? Não aconteceu uma vez nem duas, são diversas vezes, tá? Então, cara, não precisa mais você ver nenhum tipo de coisa para você entender que isso é uma realidade, que se algum dia o seu país entrar em guerra, o seu país entrar em algum conflito, ele vai querer, o político que estiver no poder, que ninguém vai tirar, porque o país está em guerra, o país não pode pensar em eleição, então ele vai comandar a porra toda, ele vai querer sim confiscar o seu patrimônio, querer tomar o que é seu, tá? Então, já mostraram diversas vezes isso, podemos ter a certeza que, cara, é questão de tempo para o Brasil talvez se envolver em algum conflito, por mais que não queira, às vezes ainda entrar em algum conflito, e mais cedo ou mais tarde, o político que está sobre o poder querer confiscar o seu patrimônio, os seus bens. Então, cara, eu não quero pagar para ver, eu não quero pagar por isso, eu não quero financiar isso, tá? Eu não quero sentir orgulho disso e por isso eu tiro meu dinheiro do sistema econômico tradicional, tá? Se o sistema econômico tradicional tenta me sugar, é um parasita, eu vou tentar matar esse parasita da maneira que eu não forneça mais nutrientes para ele. E qual que é a maneira de você não fornecer mais nutrientes para ele? Cara, a principal maneira é você tirando o seu patrimônio do parasita, que basicamente o seu patrimônio é um nutriente para o parasita. Você gastar naquela moeda é nutrientes para os parasitas. Então, você saindo aí totalmente financeiramente desse país, você mata o parasita, beleza? Então, a melhor maneira hoje de você sim se proteger e matar um pouco desse parasita é você tirando a sua riqueza do país que você vive, tá? Procurando maneiras para você se proteger financeiramente de economias que, cara, são inflacionárias sim, porque o político imprime moeda, tá? Pode ser o político de esquerda ou de direita, vão imprimir moeda da mesma maneira, tá? Vão aumentar a dívida pública, porque imprimir moeda significa mais dinheiro para o político, mais dinheiro para os amigos dos políticos. Então é muito bom para o político imprimir dinheiro, só não é bom para o brasileiro médio, que sofre o impacto, só não é bom para nós, afegões médios aí que sentimos o impacto no preço no dia a dia, tá? Aluguel, gás, comidas, gasolina, tudo ficando mais caro, tá? Isso não é à toa, é mais um sintoma do aumento da base monetária, beleza? E cara, com isso, se você não proteger o seu patrimônio, se você não se blindar nos próximos anos, você vai ser diluído e você vai ser confiscado em qualquer problema. Tá? E se você não quer passar por isso, cara, infelizmente ou felizmente, aceite o Bitcoin, estude o Bitcoin, tá? Porque essa é a solução atual que temos, que nunca antes na sociedade existiu, que é uma maneira de você proteger 100% financeiramente de políticos e de vagabundos, tá? Onde ninguém consegue tomar ou colocar a mão no que é seu. Tá? Isso é o verdadeiro conceito de propriedade privada. O Bitcoin é a sua propriedade privada que ninguém consegue tomar de você. Tá? Bem feito numa autocustódia com um setup bem programado, bem feito, sem vacilos, cara, ninguém consegue tomar o Bitcoin de você. Você viaja países, estados, você atravessa fronteiras, você cruza oceanos, você cruza até mesmo galáxias. Galáxias não, mas planetas, e o Bitcoin continua intacto na sua carteira, beleza?
Claro, isso demanda um cuidado gigantesco, tá? Não é do dia pra noite que você vai aprender isso e também não é tão fácil assim como eu digo você manusear o Bitcoin, tá? Claro que não é difícil, vai do seu nível de interesse, beleza? Mas que se você for uma pessoa bem interessada, você aprende em algumas horas, beleza? Mas claro, Bitcoin é uma tecnologia, Bitcoin está a todo momento se aprimorando, então você tem que continuar no ativo estudando e vendo como que funciona a rede, tá? Então, cara, hoje vamos bater algumas palmas porque o Bitcoin aí atinge um número de 20 milhões de unidades em circulação em rede, tá? Algumas dessas aí foram perdidas, outras estão em autocustódias, outras estão aí para serem encontradas aí e outras estão adiante aí em carteiras perdidas, até mesmo em Bitcoin enviados em endereços errados que ficam na rede e talvez algum sortudo encontre algum dia as seeds que dão acesso a essas moedas, beleza? Então, esse vídeo não é para pregar nenhum tipo de medo, não é para pregar nada, é só para mostrar para você que, cara, estamos vivenciando a época que chegamos ao penúltimo milhão de Bitcoin minerado, que é 20 milhões de unidades em circulação, então o máximo é 21 milhões, que iremos ver aí no próximo século, tá? Talvez eu não esteja vivo para vivenciar isso, mas talvez os meus filhos e os meus netos irão vivenciar isso da melhor maneira possível, tá? Então, por isso que eu falo, rapaziada, quando vemos Bitcoin a 68 mil dólares, Bitcoin está de graça. Você imagina Bitcoin daqui 5 décadas. Imagina só, cara. Imagina quando o Nômade tiver idoso, quanto o Bitcoin vai valer. Cara, não tenho nem noção de preço, entendeu? O Bitcoin vai ser superior a qualquer tipo de moeda, de minério, de tudo. Tá? Bitcoin vai se tornar, cara, consequentemente ou inconsequentemente, a moeda aí de troca. E que, cara, nem de troca vai ser, porque as pessoas não vão querer negociar Bitcoin, porque, como eu já disse, é uma moeda muito escassa, com algumas regras que não vemos hoje na sociedade. Então, se as pessoas tiverem ouro e Bitcoin, no futuro elas vão querer trocar ouro e não Bitcoin, tá? Porque é aquela lei que... Esqueci agora se é... Esqueci o nome do cara. Mas é aquela lei que, cara, basicamente fala que sempre em uma economia, nessa economia, o que circulará será a moeda mais fraca. Então, se você tem real e dólar, você vai negociar, você vai gastar real. Se você tem dólar e ouro, você vai gastar dólar. Se você tem ouro e Bitcoin, você vai gastar ouro, tá? Então, esse vai ser o passo a passo aí, acredito eu, nos próximos anos da sociedade. Estamos caminhando aí para um rumo aí onde tudo é tecnológico, tudo vamos dizer, um mundo cyberpunk, tá? E a moeda local, moeda não, mas a reserva de valor local e internacional, cara, vai ser o Bitcoin. A moeda, a reserva, cara, esqueci o nome. A reserva monetária aí do mundo vai ser o Bitcoin. Tá? O mundo vai se proteger em Bitcoin. O dólar vai deixar de ser usado aí nas próximas décadas, acredito eu, beleza? Então, ou talvez seja usado só para comercializar, tá? O Bitcoin será o sistema de proteção aí de todas as pessoas e de todos os países. Então estude Bitcoin aí, beleza? E rapaziada, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. E tamo junto. 21 milhões de unidades de Bitcoin em circulação. Bora.